vídeo de hoje nós vamos falar da história do relógio mais vendido do mundo. E olha que eu nem tô falando só da categoria Smartwatch. Hoje nós vamos contar a história do Apple Watch, que nesse ano recebeu sua 9ª edição. Se no final desse vídeo você quiser ofertas de Apple Watch, saiba que tem links na descrição para os modelos vendidos oficialmente. E não custa lembrar que comprando por esses links, a gente recebe uma pequena comissão por venda efetuada. Isso nos ajuda a manter a produção de conteúdos por aqui, como esse daqui. Por lá você pode conferir também o nosso comparador Escolha Segura para te ajudar nas compras pela internet. E bora aí falar da história do Apple Watch. Como eu falei logo na introdução, o Apple Watch é o relógio mais vendido globalmente. Note que eu não estou falando de relógios inteligentes, mas sim relógios no geral. Para você ter uma ideia, em 2020, as vendas do reloginho da maçã alcançaram um total de 31 milhões de unidades, superando aí toda a indústria relojoeira da Suíça. Eles, somando todas as marcas, venderam 21 milhões de unidades. De acordo com o levantamento da Counterparty Research, no primeiro trimestre de 2022, o Apple Watch detinha pouco mais de 33% do mercado de smartwatches, mais do que 3 vezes o volume de vendas da Samsung, que está na 2ª posição. Isso é no mínimo curioso, visto que o Apple Watch tem apenas 7 anos no mercado e nem foi um sucesso logo de cara. Haviam muitas críticas ao Jony Ive, que era quem liderava o desenvolvimento desse gadget inteiramente, pois esse foi o primeiro projeto dentro da Apple sem a presença do Steve Jobs. Mas vamos lá, em abril de 2015, a Apple trouxe 3 versões do Apple Watch original, com preços entre 350 e 17 mil reais. Sim, você não ouviu errado. Tinha uma versão mais premium do Apple Watch da primeira geração, com o mesmo software e mesmo design do modelo mais barato, porém banhado a ouro 18 quilates, que custava 17 mil doletas. Alguns analistas de tecnologia disseram que a maior justificativa do sucesso do Apple Watch era que ele tinha muitas versões. Tinha a versão Sport, feita em alumínio com pulseira simples e colorida, focada em um público mais jovem, uma versão de cerâmica mais resistente e para um público que busca algo diferenciado, e uma terceira versão com o nome Edition, que usava materiais mais premium, como o próprio ouro, a pulseira de metal trançado, o couro e com total foco aí no público de luxo, que inclusive era quem usava um Rolex, por exemplo. Mas falando um pouco mais dessas versões, o relógio tinha 2 tamanhos distintos, de 38 e 42 milímetros de caixa, com tela OLED de 1,5 e 1,65 polegadas, com cobertura de safira e bordas curvadas. Para completar sua construção, a proposta era de um único botão para acessar aplicativos favoritos e o Apple Pay, e a famosa coroa digital, usada para dar zoom na interface e ajudar na navegação em conjunto com a interface touch. Essa característica de construção segue a fórmula até o dia de hoje, diferente do hardware interno que foi evoluindo com o passar dos anos. Nesse primeiro momento, era um processador Apple S1 Single Core de 520 MHz, 512 MB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Uma coisa que nunca mudou desde a primeira geração e que particularmente é um grande ponto negativo na minha opinião, é que você precisa obrigatoriamente de um iPhone para usufruir de todos os recursos do Watch. Inclusive, apesar dele ter o Wi-Fi, todas as informações trocadas com o iPhone são feitas por Bluetooth. E falando um pouco das funções, o Apple Watch roda o sistema operacional watchOS e sempre teve uma loja de aplicativos dedicada, com apps feitos especialmente para o relógio e evidenciando mais uma vez a real importância dos desenvolvedores para a Apple. Outro ponto é que o relógio sempre teve um sensor cardíaco de boa qualidade, com LEDs verdes e infravermelhos sendo usados na leitura dos seus sinais vitais. Porém, foi só na 2ª geração que o chip de GPS deu as suas caras. Aliás, antes da gente chegar no Apple Watch Série 2, eu não posso esquecer do Série Zoom, que foi um leve upgrade em relação ao Watch original. O processador foi trocado para o S1P e agora somente a versão de alumínio estava disponível, com preço oficial no Brasil entre R$ 2.600 para o de 38 mm e R$ 3.000 para o de 42 mm. Foi no Series 2 onde os upgrades ficaram mais interessantes, porque além do processador Apple S2, que tinha mais poder computacional, agora o reloginho tinha um chip GPS, que para os praticantes de esporte ao ar livre como corrida e bike foi um grande ponto de virada. Nessa geração estavam disponíveis os modelos com caixa de alumínio, padrão aos ulteriores, aço inoxidável, que dava um aspecto muito mais elegante ao relógio, e a versão de cerâmica com cores especiais.
Foi nesse ano que a Apple também deu uma melhorada na bateria, e de 250 mAh para 334 no modelo de 42 mm. No final das contas, esse incremento de bateria foi importante porque o chip de GPS consumia mais energia, então precisaram dar esse upgrade para que o relógio durasse pelo menos um dia longe da tomada, ou as 18 horas de uso prometidas. O Series 2 chegou no Brasil pelo mesmo preço do Series 1 e receberam upgrades do WatchOS do 3 até a versão 6, que chegou em março de 2020. E foi só em 2017 que a Apple trouxe seu primeiro modelo com conectividade 4G no lançamento do Series 3. Esteticamente, é o mesmo modelo dos anteriores, mas nessa geração foi possível atender uma ligação e até mesmo fazer streaming de música para algum fone Bluetooth, sem a necessidade de um iPhone conectado o tempo todo. O 4G viabilizou inclusive o uso da Siri de forma independente. Versões sem o 4G e somente com GPS também continuaram no line-up de produtos, incluindo os diferentes tamanhos de 38 e 42 mm, todos com a caixa de alumínio nessa geração. Por dentro, o Watch Series 3 recebeu upgrade para o processador Apple S3 com 70% mais poder que o S2 e um chip W2, que aumentava a autonomia da bateria por estabelecer uma conexão mais eficiente que o anterior. Baterias maiores, dobro de armazenamento nos modelos com 4G e mais memória RAM, chegando em 768 MB, fecharam aí o pacote de especificações técnicas. Nesse modelo também foram introduzidos sensores de altímetro e barômetro, ideais para a prática de esporte ao ar livre, bem como um sensor cardíaco aprimorado. Inclusive, no Series 3, a Apple começou a se posicionar ainda mais como uma empresa com esse olhar mais voltado para a saúde, já que o marketing desse produto falava do quão essencial o Watch Series 3 era para os idosos e pessoas com problemas de saúde permanentes, como diabetes. Isso ficou tão evidente que no ano seguinte, com o lançamento do Series 4, foi introduzida a capacidade do relógio fazer um eletrocardiograma, que usava o sensor de batimento cardíaco em conjunto com o novo sensor introduzido na coroa digital. Para marcar o lançamento do Apple Watch Series 4, a empresa fez a homologação do relógio junto ao FDA, com consultoria da American Heart Association, o que era incomum de ser visto até então em um relógio. Mas além disso, no Series 4 também tivemos mudanças estéticas, com o aumento da caixa de 38 e 42 para 40 e 44 mm, o que possibilitou um display com aproveitamento de área frontal maior que o anterior. As bordas ficaram menores e com isso a interface recebeu alguns upgrades para tirar proveito aí de mais área útil da tela. O hardware também ficou mais potente com o Apple S4 Dual Core de 64 bits, o primeiro em um relógio. Também teve a nova GPU e 16 GB de armazenamento, mesmo em modelos sem o 4G. Outra boa novidade foi a inclusão do Bluetooth 5.0, que deixou a conexão com o iPhone mais estável e com menos consumo de energia. Falando em bateria, aliás, ela ficou no mesmo tamanho do Series 3, porém com a mesma autonomia, o que em resumo não garante muita coisa, mas chega em um dia de uso completo. Também tivemos aumento de valores no lançamento do Series 4, sendo mais barato o modelo de 40 mm sem 4G e corpo de alumínio por $400 lá fora e R$4.000 no Brasil, e o mais caro, o modelo de 44 mm em aço inoxidável com 4G e GPS por R$7.000 ou $750 lá fora. Em 2019, a Apple lançou o seu Watch Series 4S. Não, brincadeira. O Series 5 chegou, só que ele veio com pouquíssimas mudanças. Só que teve uma novidade que eu gostei bastante, que foi o fato de você ter a possibilidade de deixar a tela sempre ligada sem consumir mais bateria por isso. Com a nova tecnologia adotada nessa geração, o software conseguia entender que você não estava olhando para a tela e a taxa de atualização mudava de 60 Hz para 1 Hz. Assim como a diminuição no brilho, consumindo quase nada de energia para ficar sempre ligado. Também vale lembrar que o novo processador, o Apple S5, foi introduzido, sendo que esse estava até 2 vezes mais rápido que o S3. O armazenamento dobrou, chegando em 32 GB em todos os modelos, e a novidade em termos de acabamento é que nessa versão era possível escolher entre alumínio reciclado, aço inoxidável, cerâmica e titânio. Os preços dos modelos base se mantiveram na casa dos R$4.000, mas o modelo Watch Edition de 44 mm com 4G, corpo de cerâmica e pulseira esportiva chegou por R$12.500, ou seja, quase o mesmo valor de um iPhone 14 Pro Max de 1 TB nos dias de hoje. No Apple Watch Series 6, lançado em 2020, a grande novidade foi o sensor de SpO2, que nada mais é do que o sensor que mede a saturação no seu sangue de oxigênio.
Lembra que estávamos no primeiro ano da pandemia nessa época, então ter essa leitura de forma fácil e confiável era bem importante. Junto disso, o público esportista também acabou tirando uma vantagem, já que agora seria possível medir o VO2 máximo durante a corrida. O WatchOS 7 também trouxe algumas novidades, como o monitoramento de sono, que permite pela primeira vez, de forma nativa, acompanhar como anda a qualidade do seu soninho. Apesar de não chegar perto do que aplicativos de terceiro fazem, que é o caso do excelente Sleep Cycle, a capacidade de monitorar o sono foi uma adição interessante. No WatchOS 9, que chegou em 2022, ele ficou ainda melhor. O Apple Watch Series 6 recebeu o chip Apple S6, que consegue ser até 20% mais rápido que o S5, porém mantendo a duração de bateria em 18 horas de uso. A tela também recebeu um upgrade, sendo ela 2,5 vezes mais brilhante que o modelo anterior, em modo de economia de energia, e pela primeira vez, a rede Wi-Fi de 5 GHz foi adicionada a um relógio da maçã. Nessa geração, também foi incluído um chip Apple U1, com tecnologia Ultra Wideband, que segundo a empresa, poderia ser usada para liberar fechaduras em hotéis e alguns carros compatíveis. Outra novidade legal é que o Series 6 ganhou novas cores, carcaça de alumínio e o azul e o vermelho, além das tradicionais cores prateada, cinza espacial e dourado. Sem contar que na carcaça de aço inoxidável tivemos 3 cores distintas e mais 2 na carcaça de titânio. Esse foi o lançamento com maior número de possibilidades dentro da linha da Apple Watch, que inclusive adicionou uma outra versão do relógio com o nome de Watch SE, sendo esse um modelo mais barato e com algumas limitações se comparado ao modelo principal. Esse Watch SE é basicamente um Apple Watch Series 3 com upgrade de processador e bateria. Se comparado ao Series 6, você perde o eletrocardiograma, o medidor de SpO2 e a tela sempre ativa, mas consegue pagar aí até R$2.000 a menos que o modelo anterior. Falando em preços, em 2020, o Apple Watch Series 6 chegou entre R$ 5.300 pela versão de 40mm até R$ 10.600 na versão de 44mm. No Watch SE, os valores começam em R$ 3.800, com pico de R$ 4.750 na versão de 44mm, com caixa de alumínio, pulseira esportiva e 4G. Seguindo com a nossa história, em 2021, o Apple Watch Series 7 trouxe novos tamanhos de caixa que não mudavam desde 2018. Nessa geração, o relógio menor ficou com 41mm de tamanho e o maior com 45mm. Isso resultou, de novo, em um maior espaço disponível para a tela retina, sendo 20% maior que o modelo SE e mais de 50% maior que o Watch Series 3. Com isso, você consegue mostrar mais informações na Watch Face dessa nova geração. O design clássico da tela revestida com vidro Ion X na caixa de alumínio e o cristal de safira na caixa de titânio e aço inoxidável não foram alterados. Entretanto, novas cores foram lançadas, sendo elas a azul, a estelar, que é tipo um prata claro, a meia-noite, que não é nem preto nem azul marinho, o verde e o vermelho Product Red. O processador foi atualizado para o Apple S7, trazendo mais poder de processamento com menor consumo de energia, como é de praxe em todas as gerações. Mas em termos de sensores, nada mudou. Ou seja, continuamos com a bússola, altímetro, acelerômetro, giroscópio e sensor de luz ambiente, assim como era no Series 6. O que chamou mais a atenção é que foi na 8ª geração de Apple Watch que a empresa resolveu introduzir a carga rápida do seu relógio usando um novo carregador com USB-C, o que, convenhamos, já era necessário há bastante tempo. Versões com 4G e GPS e somente GPS também se mantiveram como nas gerações anteriores. Porém, os preços deram uma leve subida no Brasil, com a versão base do modelo de 41mm custando a partir de R$ 5.022 e o modelo mais topo de linha com caixa de titânio 4G e 45mm chegando próximo de R$ 10.600. Acho que a maior novidade aqui acerca do Apple Watch em 2022 foi a versão Ultra, já que o Series 8 foi uma leve atualização do Series 7, e o Watch SE da 2ª geração também mudou pouco em relação à primeira. Eu só quero pontuar que o Watch Ultra foi a resposta da Apple aos mais aficionados por esporte e bateria, já que essa foi a primeira geração a aguentar 2 ou 3 dias de uso contínuo ou 36 horas de uso dentro dos padrões Apple. Porém, o real foco dessa versão é ser uma ferramenta para esportistas, com a introdução do GPS Dual Band, que é excelente para quem quer uma acurácia maior de dados de rota. O revestimento também veio em titânio e certificação agora militar para resistência. Tela com pico de brilho maior para quando estiver debaixo do sol
e ferramentas específicas para outros esportes, como o app de mergulho, por exemplo. Acho que o maior ponto negativo é o seu preço, já que os valores oficiais do Brasil começam um pouco mais de 10 mil reais, o que torna um relógio inteligente extremamente nichado. Antes de finalizar, eu só gostaria de comentar que ao longo da história, o Apple Watch teve versões especiais em parceria com a Nike e com a Hermes, em praticamente todas as gerações. No caso da Nike, você tem pulseiras e watch face especiais, e exclusivas para essa versão, que hoje em dia já estão liberadas até mesmo para os modelos que não são com essa parceria aqui da Nike, bem como a grife francesa Hermes, com pulseira exclusiva, feita em couro e que custa uma certa fortuna, como todo o mercado de luxo. Outra ferramenta que surgiu pós Apple Watch foi o Fitness Plus, que é um plano de exercícios que combina o uso do relógio, smartphone e até mesmo uma Apple TV. Dentro desse serviço, você tem auxílio de alguns professores em diversas modalidades que vão te ajudar a atingir certos objetivos com treinamentos guiados. Eu particularmente não usei, mas pode fazer diferença para quem curte os exercícios de casa e não pode ter aqui o acompanhamento de um personal trainer. Mas agora me fala, o que você mais curtiu na história do Apple Watch? Me conta aqui nos comentários qual foi o modelo que você mais gostou e deixa eu aproveitar e já te perguntar se você gosta também desses vídeos de história de equipamentos eletrônicos, porque a gente sempre gasta um tempão entre pesquisa, gravação e edição para trazer um conteúdo bem completo aqui para vocês. Da minha parte é isso, até mais!